Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ACACIcast, o podcast da ACACI. Neste mês tão especial, Setembro Dourado, eu recebo Adriana Seber, direto de São Paulo, uma conversa virtual, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante da Medula Óssea. Doutora, muito obrigada por dispor esse tempo para a gente num mês tão especial de conscientização, né? O Setembro Dourado. Muito obrigada, é um prazer imenso estar com vocês. Estou à disposição. Obrigada. Doutora, me fala um pouquinho desse cenário primeiro, do câncer infantil. A gente tem vários desafios e é importante que o Setembro Dourado lembre a gente dos desafios e vai ajudando a apontar caminhos. Então, no Brasil, nós temos ainda um grande desafio do diagnóstico precoce do câncer infantil. Os tumores mais frequentes nas crianças são as leucemias e os tumores cerebrais, tumor do sistema nervoso central. Então, a gente levar para os pediatras e para os neurologistas a suspeita do câncer infantil é muito importante. E a leucemia é difícil de diagnosticar no início, porque ela se confunde muito com manifestações de doenças comuns de criança. Então, as crianças têm pode ter febre baixa, pode ter gânglio, adenomegalia, pode ter mancha roxa, que quase todas as crianças têm, né, quando brincam. Então, é importante que o médico saiba que se esses sintomas persistem e se a criança tem o hemograma alterado, muitas vezes precisa ser encaminhado e precisa ser investigado para a presença de leucemia. E no sistema nervoso central, no cérebro, as crianças podem ter muita alteração de equilíbrio, dor de cabeça, principalmente de manhã, acorda com dor de cabeça, tem vômito, pode ter alteração visual. Então, são sinais de muito alarme para a gente e que devem apontar para a necessidade de investigação do câncer infantil. Por que ainda é um desafio, doutora? Por que ainda é um desafio, doutora? É a qualificação desses profissionais, assim, de rede, né? Os que primeiro atendem essas crianças. É porque tem que se levantar, como a senhora falou, essa suspeita, né? Dessa doença. Por que ainda é desafiador? É, as pessoas só suspeitam do que elas conhecem, né? Então, todo pediatra conhece resfriado, conhece dor de ouvido, conhece virose, e aí é a primeira coisa que se pensa. A gente precisa levar a educação e que os pediatras conheçam na escola de medicina e na residência os sinais de câncer infantil, que eles tenham contato com isso durante a sua formação, porque a gente só suspeita do que a gente já viu na vida, né? Do que a gente aprendeu. Então, esse ensino é muito importante. Se a gente for ver no ensino médico inteiro, o número de vezes que o estudante de medicina é exposto ao ensino do câncer infantil não passa de uma semana. Então, o ensino é muito importante e saber que o câncer é a principal causa de morte de uma criança que não seja de acidente, o câncer é o que mais mata uma criança. Então, precisa aumentar a exposição dos médicos durante a formação para que façam esse diagnóstico de maneira mais precoce. Daí a importância desse diagnóstico precoce, né? Porque é possível salvar a vida dessa criança, assim, percentualmente muda isso, né? Altíssimo percentual de salvar essa criança, de chances que ela tem quando esse diagnóstico é feito de forma precoce. Isso mesmo, isso mesmo. A chance de cura do câncer com diagnóstico precoce é muito grande. E se esse câncer já é diagnosticado numa fase muito avançada, essa chance cai drasticamente. Tem tratamento, mas a chance de cura cai drasticamente. Então, isso é muito importante. Por parte dos pais, o que pode ser feito? É sempre levar o pediatra? É ficar atento a esses sintomas? É o hemograma da criança a partir de 1 ou 2 aninhos? O que a senhora indicaria para os pais? Então, os exames de rotina para uma criança não ajudam, porque o câncer na pediatria não é um câncer silencioso como é no adulto, que a gente tem que fazer exame de mama, tem que fazer exame de colo de útero, colonoscopia. Na criança isso não é verdade. Então, não adianta fazer hemograma de rotina, ultrassom de rotina. Isso é reservado para uma porcentagem muito pequenininha das crianças que tem história familiar de câncer em idade precoce.
Para as crianças em geral, as mães podem tocar a vida, seguir com o pediatra, não precisa ficar fazendo o exame. Entretanto, se a criança tem algum sintoma, é muito importante que retorne ao pediatra. Nosso sistema de saúde faz com que as mães vão cada dia num pronto-socorro, ou cada dia sendo examinado por um médico diferente, e aí a chance de que esse médico faça o diagnóstico diminui muito. Então, ter um pediatra de referência ajuda muito. Pode ser no centro no posto de saúde, na UPA, não tem problema, mas ter alguém de referência, voltar no mesmo lugar. Mãe sempre sabe quando o filho está doente. Mãe sabe que tem alguma coisa errada, então confie na sua intuição e volte no serviço. Fala assim, doutor, isso não é normal. E eu ouvi do Setembro Dourado que criança tem câncer também e que precisa fazer diagnóstico precoce. Será que isso pode ser câncer? O senhor me ajuda a gente a investigar? Isso é muito importante. Doutora, tecnologia. A gente tem muitos avanços aí, né? Seja nos equipamentos, nos aparelhos e nos medicamentos também. Como que a tecnologia tem sido aliada? O que a gente tem de novo aí nesse cenário? A medicina está se transformando. Hoje, por exemplo, uma leucemia, ou a gente estava falando de tumor cerebral, na verdade, engloba uma série de diagnósticos diferentes, com alterações moleculares diferentes e, às vezes, tratamentos complementares também diferentes. Então, para o oncopediatra entender melhor o câncer, saber exatamente quem é o inimigo, pode ajudar a apontar para armas e estratégia de tratamento diferente. E isso hoje só chega nos pacientes quando eles são tratados em centros de referência. Então, é muito importante que os pacientes saibam, que as mães saibam, que se o paciente tiver a suspeita ou tiver o diagnóstico de um câncer infantil, tentar buscar um centro grande, um centro universitário, um centro de referência, porque é lá que se consegue o diagnóstico complementar, tem que ser feito lá no início, e muitas vezes tratamentos mais apropriados. É, Todas esse diagnóstico de precisão tem um custo alto e a gente consegue algumas coisas com pesquisa, mas não está em todos os lugares, está só em centros grandes, em centros universitários. Então, é muito importante que a gente tente esse encaminhamento. O governo tem uma política de descentralização, que é bom também, que cada pessoa possa fazer o tratamento perto da sua casa. E trabalha com centros de referência, quase tudo no SUS a gente tem que colocar no CROSS e referenciar o paciente. Só que esse referenciamento, quando é feito para um centro que não tem expertise, que não tem a especialização no câncer pediátrico, que é muito raro, isso vai piorar a chance de cura da criança. Então, é muito importante estar num centro de referência. A gente consegue citar algum avanço significativo aí que a senhora se recorde agora, que tem feito toda a diferença nesse processo? Nós temos avanços em várias áreas, mas as mais significativas são no tratamento da leucemia linfóide aguda, o câncer mais frequente das crianças, e no neuroblastoma, um câncer da barriguinha da criança. Na leucemia, hoje se conhece muito mais sobre como é cada leucemia, e nas crianças que têm recidiva da doença, já está incorporada até mesmo no SUS uma imunoterapia, chama blinatumomab, e que aumenta muito a chance de cura das crianças. Então, é muito importante que a gente entenda a leucemia e tenha armas corretas para o seu tratamento. Nas crianças que recaem hoje, tem também um tratamento muito inovador, o CAR T-cell. É a defesa da própria criança que é modificada no laboratório e a gente devolve para o paciente a célula dele que eu ensinei a brigar contra o câncer. E isso cura, no mínimo, metade das crianças que teriam doenças incuráveis há alguns anos atrás. Isso é um avanço muito, muito significante. O segundo tumor em que a gente revolucionou o tratamento foi o neuroblastoma,
Já foi submetida à Conitec a aprovação da imunoterapia para o tratamento do neuroblastoma avançado, o que aumenta radicalmente a chance de cura, que com tratamento convencional não passa de 15% para quase 70% quando se usa o tratamento com químio, rádio, transplante de medula e a imunoterapia. Então, é muito importante que todas as nossas crianças, independente da condição social, independente de ter ou não um convênio, possam ter acesso a essas novas tecnologias que aumenta tanto a chance de cura delas. Doutora, é uma luta assim incessante, né, e constante desses profissionais, desses mestres, doutores, da academia, para achar todas essas mudanças, essas tecnologias, esses medicamentos, porque a doença também muda, né? Daí o desafio. É verdade, e as descobertas do dia a dia são muito revolucionárias. Todos os dias a gente descobre novas características e novas estratégias de tratamento para o câncer, e isso tem sido num ritmo muito acelerado. É um grande desafio a incorporação dessas novas tecnologias no dia a dia das nossas crianças, para, de fato, a pesquisa ser traduzida para uma melhor chance de cura das nossas crianças, porque é isso que a gente quer. Um monte de criança saudável, sorrindo, ralando o joelho e aprendendo na escola. Amém. E essas terapias são personalizadas, a gente pode dizer isso, é apropriada para cada caso, vocês vão pensando individualmente. Existem estratégias que são para todas as crianças com o mesmo diagnóstico. Por exemplo, essas terapias do neuroblastoma são para todos os neuroblastomas. E existem algumas tecnologias que sim são baseadas em evidência e personalizadas para a mutação de cada uma das crianças. Isso é um desafio ainda maior, porque a gente tem pouco acesso aos exames que detectam alterações-alvo nos tumores das crianças. São técnicas muito caras. Então, a gente tem o desafio do diagnóstico e o desafio dos medicamentos, que também, como é para um número pequeno, acabam sendo muito caros. Quais as expectativas para o futuro, doutora? É, eu tenho sempre muita esperança, todos os pediatras são sempre muito esperançosos de dias melhores, né? Acho que é para isso que a gente trabalha e vive. O que nós queremos é que todas as crianças tenham a chance de cura, de diagnóstico precoce e cura, que não tenha diagnósticos tardios na oncologia pediátrica, e uma vez diagnosticado, que todos tenham acesso ao que tem de melhor para o tratamento das crianças, para devolver a elas uma vida normal. É por isso que a gente trabalha muito na SBTMO, na SOBOP, no Samaritano, no GRAC, em cada lugar onde eu estou envolvida, é esse o intuito, é isso que a gente trabalha bastante. Para a gente encerrar, deixe uma mensagem nesse Setembro Dourado para os seus colegas de profissão, para ficarem cada vez mais atentos, para a sociedade, para se tornar um multiplicador, multiplicadora dessa informação tão importante sobre o câncer infanto-juvenil. Pais e pediatras, por favor, lembrem sempre que os sintomas do câncer pediátrico se confundem com doenças comuns da pediatria. Então, tenham sempre na cabeça: será que pode ser câncer? Para as alterações de hemograma, para as anemias, para as manchas roxas, para os gânglios aumentados, para a hepatosplenomegalia, massa abdominal, cefaleia matinal. Fiquem sempre atentos e se perguntem se pode ser câncer. E aí encaminha para a gente para investigar. Não tem problema em investigar o que não é câncer, mas é importante dar para as crianças o diagnóstico precoce para aumentar tanto a chance de cura delas. Muito obrigada. Está na mão de vocês. Doutora, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, toda essa entrega nesse trabalho tão bonito, né? Tão desafiador, mas tão bonito. Que você continue salvando vidas aí e espalhando esse conhecimento pelo mundo inteiro. Conte com a gente da CASSE nesse mês, em todos os outros meses, que venham muitas e muitas vitórias, viu? Muito obrigada, pessoal. Vou mandar o link do Congresso do GRAC, que começa amanhã. Tá muito legal, muito legal. Manda, faz um coração, doutora, pro pessoal da CASSE aqui pra gente terminar. Um beijo, fica com Deus. Muito obrigada.
Vocês assistiram mais um episódio do ACACICast, dessa vez com a doutora Adriana Seber, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Celular e Transplante de Medula Óssea. Muitas informações importantíssimas, principalmente nesse mês. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.